Olá, boa noite. Eu sou a advogada Ednilza Monteiro e hoje no programa Direitos no Dia a Dia nós temos um assunto muito interessante denominado licitações. E a nossa convidada especial, a doutora advogada Giovana Previati, sócia proprietária do escritório Marubo, Monteiro e Previati, especialista em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Estadual do Amazonas, mestranda pelo IDP São Paulo. Então, Giovana, é um prazer ter você aqui conosco e compartilhar um pouco sobre o seu conhecimento, já que você atua em licitações e na assessoria jurídica há bastante tempo. Boa noite, doutora Ednilza, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Bem, para quem não conhece sobre licitações, a gente vai trilhar alguns conceitos fundamentais nesse primeiro bloco para que você continue conosco no processo licitatório e nas inovações que teremos a respeito de licitações. Então, você é empreendedor, microempresário, empregador, né, que tem a possibilidade de trabalhar e de oferir, né, renda, você precisa ouvir sobre licitações. É uma ótima oportunidade e hoje, com a nossa especialista, você vai crescer desse conhecimento. Doutora Giovana, para começar, a senhora poderia nos explicar, né, nos conceituar o que exatamente é uma licitação e por que é tão crucial que exista licitação em diversos setores? Então, a licitação nada mais é do que um processo competitivo utilizado por empresas públicas e privadas para selecionar a proposta mais vantajosa para a aquisição de bens ou serviços. Essa licitação, ela traz mais transparência, uma igualdade entre os competidores e ela faz com que o dinheiro daquela finalidade seja utilizado da forma correta. Eu sempre gosto de dar exemplos sobre a licitação e eu acredito que para o telespectador, né, compreender de uma forma melhor, o melhor exemplo é utilizando as licitações públicas. Então, quando você vai utilizar o SUS, você vai para um hospital e quer tomar um medicamento, aquele medicamento ele foi comprado através de um procedimento licitatório, ou seja, todo e qualquer bem, qualquer produto que a administração pública tenha, ela é adquirida através de um processo licitatório. E quando a gente fala de licitações, você citou alguns princípios, né? Por que esses princípios, na prática, como é que eles se refletem em um processo licitatório, né? Então, eles refletem de diversas maneiras, né? Eles podem iniciar, nós podemos falar que eles se iniciam na elaboração do edital. A elaboração do edital, ela é crucial. Lá estão todas as finalidades da licitação, todas as características da licitação. Então, o edital ele tem que ser de uma forma clara, fazendo com que tenha uma igualdade de oportunidades para os licitantes e transparência. A licitação ela é movida por transparência, ou seja, ela tem que, você tem que mostrar para a sociedade de que tudo aquilo está tendo todos os requisitos legais, ou seja, todos os requisitos previstos tanto na Constituição como na Lei de Licitações, que é a 14.133. Perfeito. E quando a gente fala de licitações, a gente não está falando só do órgão público. Então, para a gente estender um pouco mais, como que se daria a diferença, né, entre as licitações públicas e as privadas, né? O que isso impacta no processo? Então, as licitações públicas, como eu já citei, elas são regidas pela legislação, ou seja, hoje nós temos a nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133, que ela rege todo o ordenamento. Lógico que nós utilizamos Constituição, nós utilizamos outros regramentos também, mas hoje nós utilizamos para identificar licitações públicas a Lei 14.133. Já nas licitações privadas, elas seguem as diretrizes das empresas. Então,
eu gosto muito de dar o exemplo de um condomínio. Um condomínio, quando ele vai fazer uma obra, vamos supor uma pintura num condomínio, ele vai e coloca num diário oficial: olha, condomínio, nós estamos precisando de empresas que se adequem a esse estilo de pintura. Vocês retirem o edital na secretaria do condomínio. Essas empresas interessadas em prestar aquele serviço, que no caso aqui é pintura, eles vão, retiram esse edital no condomínio e lá estão todas as especificações. Essa licitação, ela é privada, porque é para o bem daquele condomínio. Então, ela é regida por aquela legislação. Lógico, o condomínio ele também utiliza dos princípios e alguns regramentos da lei de licitações, dos princípios administrativos, mas eles têm, queira ou não, um regramento próprio, já que é algo privado. Perfeito. Então, nessas noções introdutórias, a pergunta que a gente quer saber agora é como eu posso participar, né, como empresário, de uma licitação pública. Na verdade, quais seriam os requisitos para a minha empresa, né, ou para quem queira, né, entrar no mundo de licitações, o que eu preciso como requisito para concorrer, né, com uma licitação pública? Eu acredito que, primeiramente, as empresas elas têm que fazer a regulamentação da sua documentação. É interessante que as empresas verifiquem toda a parte de certidões, sejam ela trabalhista, previdenciária, falência, o balanço patrimonial, todos esses são requisitos para participar. Mas, após ela, assim, dar uma organizada documental, eu acredito que ela tenha que se cadastrar nos sites referentes a cada ente que ela quer participar. Lembrando, cada ente tem o seu site para participação de determinada licitação, ou seja, o município tem o seu site, o governo tem o seu site e a União tem o dele, ou seja, as licitações federais, queiram ou não, elas são realizadas por um site, mas os outros, cada um tem o seu. Dependendo de cada estado, de cada município, muda. Então, é necessário fazer esse cadastramento e sempre acompanhar os diários oficiais. Todas as licitações são publicadas em diários oficiais, então, a pessoa que quer participar, ela tem que ficar de olho. Sempre também, após a verificação, vai ter uma licitação, verifiquei no Diário Oficial, olhar o edital, verificar se toda a sua documentação condiz com a documentação específica no edital e acredito que seja isso. Então, quando a gente fala que para participar de licitações, a gente tem que ter uma empresa, como a gente diz, redonda. Exatamente. No sentido de que há necessidade da regularidade fiscal, tributária, previdenciária. E um ponto que sempre vem em questão, né, é justamente a questão da capacidade técnica e a situação financeira, se você tem um aporte para, de fato, competir, né, com aquele edital. Exatamente. Inclusive, muito obrigada por falar sobre a capacidade econômica financeira. Ela é muito importante. Em todas as licitações, os órgãos solicitam uma comprovação da capacidade econômica financeira. O que é essa comprovação? Você demonstra, através de um documento, com uma nota fiscal, que você prestou aquele serviço ou que você forneceu aquele produto e que você foi um bom fornecedor. De uma forma bem direta, você foi um bom fornecedor, você entregou no prazo correto, o que realmente prometeu e no preço correto. Então, aquilo garante com que a administração tenha uma segurança que você também vai cumprir com o contrato. E quando a gente ouve de licitações, a gente pensa que são grandes empresas, né? Que tem um capital social, que tem um patrimônio, né, gigantesco, porque a gente está lidando com a questão pública. Mas e eu, pequeno e médio empresário, né? Eu posso competir em processo de licitações? Falo que não só pode como deve, né? Nós temos hoje várias vantagens para o microempreendedor e empresa de pequeno porte. Nós temos licitações específicas para esse público.
Mas não tão somente. Hoje, na legislação, nós temos no Estatuto da Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, se eu não me engano, o Estatuto é a Decreto-Lei 123 de 2006. Ele, nos artigos 42 até o 49, mais ou menos, ele fala sobre os privilégios realizados em licitações. Então, com relação aos microempreendedores e empresas de pequeno porte, eu posso citar um exemplo. Quando você participa de um pregão eletrônico, dependendo do valor, claro. E nós temos várias empresas limitadas, Ireles, participando, e essas empresas estão dando lances. Quando finalizar a fase de lances, o pregoeiro, que é o julgador da licitação, é quem controla a licitação, ele vai verificar se existem microempresas e empresas de pequeno porte e vai dar uma vantagem para elas, ou seja, eles vão ter um lance preferencial. Só eles, naquele momento, vão poder dar um lance, ou seja, se uma empresa grande colocou um valor de R$10, essa microempresa ela pode fazer um lance de R$ 9,99, que ela sairá vencedora da licitação. Então é um estímulo, né, Com certeza, para as pequenas empresas de menor porte, de estarem também investindo na sua empresa e regularizando para que de fato participem de licitações. Então não é algo fechado para grandes empresas, né? Então, de fato, você que é microempresário, empresa de pequeno porte, você pode preparar a sua empresa para participar de pequenas licitações e assim progredir para que, de fato, chegue a uma grande empresa e tenha a possibilidade de participar das grandes licitações. O ponto-chave é como uma empresa ela pode buscar participar das licitações públicas, né? A gente falou das leis, das teorias, mas na prática eu, sentado lá no meu escritório, tenho a possibilidade de oferecer, né, a exemplo, algum material de consumo ou algum material de prestação de serviço, papel, caneta, água mineral, etc. Eu digo, será que isso cabe em licitação? Então, como que uma empresa pode participar, né, de licitação? Como eu até já disse anteriormente, eu acredito que o ideal, o início, é você acompanhar o Diário Oficial. Após você ter se cadastrado, né, lógico, nos portais, você tem que acompanhar o Diário Oficial. No Diário Oficial estão expostos todas as datas e quais as licitações que irão ocorrer. Então, a empresa, né, eu quero participar de licitações de água. Então, eu acompanho o Diário Oficial, onde estarão disponíveis as licitações referentes àquele produto que eu desejo participar. E após verificar que vai abrir aquela licitação no Diário Oficial, é imprescindível que eu leia o edital. O edital é o que vai reger, vai regulamentar aquela licitação. Então, lá estarão todas as características, toda a documentação, todas as datas e além de prazos recursais, prazos de habilitação, de oferecimento de proposta. Então, acredito que seja mais ou menos isso. Então, de fato, há de haver um checklist de todos os documentos, toda a regularização, para, de fato, o que a gente fala, né, não ser desclassificado, né? Exatamente. Eu acho que o edital, ele é muito claro. Ele é feito justamente com clareza, para trazer uma segurança para aquele licitante. Então, o licitante que lê o edital, que está a par do edital e o que está escrito ali, ele com certeza consegue não ser desclassificado de uma licitação. Ele consegue preencher todos os requisitos. E há a possibilidade do edital não estar de acordo e ser questionado e a própria empresa dizer que não está de acordo com o fornecimento e questionar esse edital, é possível ou ele é algo fechado, na verdade? Não, na verdade, essa é uma das importâncias da assessoria jurídica, né? A assessoria jurídica, ela analisa o edital, justamente porque o edital ele não pode ser tendencioso. O edital ele não pode ser tendencioso para uma marca, para determinado objeto, para determinado preço. Exemplo, o Estado faz uma licitação para comprar uma caneta
que tem a tampa azul. Ele está sendo muito específico, mas é uma especificidade que não cabe ali, porque caneta é caneta. Então, o papel da assessoria jurídica é justamente verificar isso e entrar com os recursos, impugnar o edital. O edital ele pode ser impugnado até o início da licitação. Então, é necessário também respeitar esses prazos para que a licitação não passe, né, do tempo, mas também eu acredito que o Tribunal de Contas é um grande aliado. O Tribunal de Contas, qualquer cidadão pode denunciar, pode ver se estiver ocorrendo qualquer abuso, se estiver ocorrendo qualquer preferência, qualquer cidadão pode denunciar para o Tribunal de Contas. Perfeito. Então, nas noções introdutórias sobre licitações, a gente aprendeu um pouco sobre licitações públicas, licitações privadas, e principalmente você que está nos assistindo, se tem, né, aquela vontade de crescer um pouco mais, de oferecer essa prestação de serviço, seja para o Estado, né, como licitações públicas ou as licitações privadas, que também ocorrem, você tem que ficar ligado aqui no próximo bloco. Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre o processo licitatório, que não é simplesmente a leitura do edital ou a entrega de documentos. E quando a gente fala de pregão, a gente fica pensando no pregão do martelinho com alguém, de fato, levando como se fosse um leilão. Mas, na verdade, ele está bem mais atualizado com as licitações eletrônicas, né? Pela internet, você acompanha e você consegue galgar êxito com a licitação. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre processo licitatório. E não esqueça da constante dever, curtir, comentar e compartilhar. Até mais! Olá, retornamos com o nosso programa sobre licitações e já entendemos sobre os conceitos fundamentais de licitações e a gente vai se aprofundar um pouco mais com as etapas do processo licitatório. Então, doutora Giovana Previati, quais seriam essas etapas que a gente tem que dominar, né, para estar nesse mundo de licitações? Eu vou narrar mais ou menos como ocorrem as licitações no modelo pregão. Como nós veremos um pouquinho mais para frente, nós temos várias modalidades de licitação. Cada modalidade, ela funciona de uma forma, ela tem os seus requisitos. Então, eu vou falar o pregão porque é uma modalidade mais usual, é a modalidade mais frequente e a que a maioria dos licitantes participa, até porque não é uma modalidade que tenha um valor e nem de prestação de serviço, como a concorrência. Mas isso nós veremos mais para frente. Na modalidade pregão, após a publicação no Diário Oficial, nós teremos a publicação do edital. A publicação do edital, como já vimos, estarão presentes todos os requisitos daquela licitação. Estará presente a data de início do pregão, quais as documentações necessárias, os prazos, todos os requisitos. Após isso, os proponentes, as pessoas, os licitantes que quiserem participar, eles vão enviar as suas propostas. Essas propostas, quando a licitação é por meio eletrônico, elas são enviadas pelo portal e essas propostas são para cada item licitado. Após essas propostas serem enviadas, no dia e horário marcado para o início da licitação, essas pessoas, esses licitantes serão habilitados, ou seja, as propostas serão habilitadas para aquele certame. A licitação será conduzida por um pregoeiro, que é um agente público. Esse pregoeiro, ele irá verificar toda a legalidade da licitação, ele irá abrir a fase de lances. Nessa fase de lances, cada proponente, cada licitante irá oferecer os valores que mais se encaixam na sua proposta, como se fosse um leilão. Você vai colocando as suas propostas junto com outros, até que acaba aquele prazo. Após a finalização daquele prazo, o pregoeiro irá chamar o licitante com a melhor proposta para apresentar as documentações.
essas documentações são as previstas no edital. Normalmente o pregoeiro coloca um prazo de 3 horas para os licitantes enviarem essas licitações. Normalmente é enviado para o e-mail ou no próprio site que ocorre a licitação. O pregoeiro irá verificar se a documentação e a proposta apresentada condizem com o que está específico no edital. E após isso, se ele verificar que está tudo sob a legalidade, ele coloca essas documentações expostas para que todos os outros licitantes possam ter acesso e verificarem se estão corretas. Se não estiverem, os licitantes podem entrar com recurso. Caso estiverem, a licitação ela é homologada e após adjudicada e assim elaborado um contrato com o licitante. Muito bem. O processo licitatório, então, é simplesmente ler o edital e enviar a sua proposta, né? Não. Nós temos as fases a seguir, como a doutora bem já nos explicou e você também já acompanhou aí nas imagens, que a gente tem um processo realmente a ser seguido, tanto da publicação quanto a habilitação, a análise da proposta, e essa parte da análise da proposta, né, durante o processo licitatório, referente ao edital, e a escolha da melhor oferta. E você bem já falou, né, da análise dessa proposta relacionada aos critérios que devem ser levados. A gente estava falando das etapas do processo, mas quais seriam as modalidades de licitação, os diferentes tipos, né, de modalidades de licitação e as suas características, né? Você citou o pregão, que é o mais utilizado, é o mais rápido, mas há outros tipos, né, de licitações e poderia nos compartilhar, né, a respeito dessas diferentes modalidades. A nova legislação, como eu disse no início, 14.136, ela trouxe 5 modalidades novas. Até o ano passado, nós utilizávamos a Lei 8.666, que ela tinha outras modalidades. Lógico que o pregão já tinha, já vinha desde lá, mas com a inovação da legislação, agora nós temos 5 modalidades de licitação. A concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo. Na modalidade de concorrência, ela é utilizada para... Qualquer um pode participar, isso daí vale a pena deixar claro. Qualquer um pode participar desde que siga com o que condiz o edital, tá? Ela é uma modalidade mais específica. Ela é normalmente para obras e serviços de engenharia maiores, com capacidade maior, a R$3.300.000. Ou seja, a pessoa que participa de uma licitação por meio de concorrência, ela tem que ter uma capacidade econômica muito alta para participar de uma licitação dessa. O concurso, ela é por meio de artigos científicos, artísticos, como uma forma de premiação, uma premiação artística, vamos supor. Já o leilão já é aquela forma que eu acredito que todos tenham conhecimento, onde o licitante que der o maior lance ganha. Ele é muito utilizado em bens públicos, em estatais. Acredito que seja muito utilizado quando temos leilões da Receita, por exemplo, que é muito comum. Já o pregão, nós temos a modalidade mais seguida, né? Nós temos ele tanto na forma eletrônica como na forma presencial. E os licitantes, eles dão lances livres de forma escrita, mas pode ser também de forma verbal, durante um procedimento licitatório e ganha quem der o melhor preço, né? E também temos o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma novidade nessa legislação, desculpe. Ele veio como uma forma onde a administração pública chama os licitantes, que ela selecionar, claro, para uma conversa e seleciona aquele que mais ela entender que cumpre o que ela deseja. Mas, para eu explicar de uma forma melhor,
Esse diálogo competitivo é quando a administração pública ela precisa de uma inovação. Ela precisa de uma coisa única, específica para ela, uma coisa que ainda não existe, exemplo. E que ela precisa adquirir aquilo, mas ela sabe que alguns licitantes poderiam construir. E ela faz esse julgamento após uma reunião com os licitantes, de qual atenderia mais às necessidades. Acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Nossa, quantas modalidades, né? A gente só pensa em licitação quando a gente fala em pregão, mas de todo modo, certamente você não sabia que o concurso, né, quando tem a premiação, os artigos, era uma modalidade de licitação, assim como o leilão, né, da Receita Federal, que todos ficam aguardando para o melhor arremate, para levar aquela carga, e essa inovação do diálogo competitivo que certamente diz respeito a tecnologias, novas tecnologias e inovações que são necessárias para o órgão público, né? Quando a gente fala de pregão, que é o mais utilizado, né? Quais seriam as principais diferenças entre o pregão e essas demais modalidades de licitação? O pregão, ele tem as suas características próprias, né? Ele pode ser tanto pelo meio eletrônico como presencial. Ele visa garantir com que os licitantes apresentem várias propostas para achar a proposta mais vantajosa para aquele órgão público. Lógico que sempre instituído pela transparência, pela legalidade, utilizando todos os princípios constitucionais, mas eu acredito que seja a maior diferença. Mas eu tenho para mim que é muito fácil você diferenciar o pregão das outras modalidades. Até porque a única modalidade que chegaria a ser comparada com o pregão é a concorrência. Só que a concorrência é uma modalidade que ela tem um certo valor econômico muito alto. E ela é obrigatória, por exemplo, para serviços de engenharia, de obras. Então, assim, ela se diferencia bem do pregão. Eu acredito que dê para diferenciar mais ou menos nesses pontos. Ainda existe o pregão presencial, a gente fala muito do pregão eletrônico, mas ainda existe o pregão presencial de fato? O pregão presencial, ele existe, mas ele é muito mais comum nos interiores. O pregão eletrônico, ele veio para garantir uma segurança jurídica para a população. Ele trouxe transparência, porque naquele pregão eletrônico, hoje nós temos sistemas que verificam a combinação de preços, empresas que possuem sócios compatíveis. Então, hoje, é muito fácil a verificação de fraudes em licitações pelos meios eletrônicos. Lógico que ainda existem licitações presenciais, existem pregões presenciais. Mas o mais comum, pelo menos, por exemplo, na esfera federal, a maioria é eletrônica. Eu vejo que hoje ela fica mais comum na sua forma presencial nos interiores. Acredito que até seja pela internet, sim, por conta da internet mesmo, porque nós sabemos que os nossos interiores, pelo menos aqui no Amazonas, eles sofrem com a carência da internet, da instabilidade de internet, o que prejudica os licitantes de participarem. Então, eu acredito que eles utilizem esse processo presencial como uma forma de não deixar com que aquela licitação seja falha. Então, como a gente pode definir o tipo de licitação a ser utilizado em um determinado contrato? O tipo de licitação, ela deve ser vista verificando primeiro o objeto da licitação. Qual é o objeto a ser licitado? Qual é o valor daquele objeto? Toda licitação, ela primeiro passa por um estudo da necessidade daquele produto, daquele bem, daquele serviço. E a administração pública, ela faz uma verificação relacionada aos preços. Por quê? Aqueles preços, eles não podem ser muito altos na hora da licitação, nem muito baixos. Eles não podem ser inexequíveis. Então, a administração, ela tem esse condão de verificar
fazer toda essa verificação relacionada a preços, a qualidade, e com isso ela vê a melhor forma da licitação. Normalmente, como eu já disse, o pregão é o mais escolhido, mas dependendo da licitação, a concorrência também pode ser. Da mesma forma que quando você tem objetos de valor apreendidos, o leilão é a melhor das oportunidades de modalidade de licitação. Então, vai depender muito do objeto e do que a administração quer. Então, a gente entende sobre licitação, ouve muito sobre licitação, mas houve mudanças, né? A gente ouve muito sobre a nova lei de licitações. Então, doutora, com a nova lei de licitações, o que a senhora poderia compartilhar do que veio de novo ou que foi alterado nessa nova lei, que não é mais tão nova, né? Mas é a nova lei de licitações? A gente fala que é nova porque ela realmente começou a valer esse ano, né? Além das modalidades que a nova lei trouxe, né? Eu acredito que ela trouxe um pouco mais de segurança jurídica para os licitantes. Além dela trazer essa segurança jurídica, ela inovou e trouxe alguns artigos falando inclusive sobre a parte penal, sobre os crimes relacionados às licitações. Inclusive colocando no nosso Código Penal, acrescentando alguns crimes de licitações. Então, eu acho que traz mais segurança para os licitantes, para as pessoas que participam e para a sociedade, né? Porque nós vemos vários casos de corrupção e eu acho que a nova legislação ela veio justamente para trazer uma maior segurança. Além do que a legislação anterior ela é muito antiga, né? Sim. Então, eles adequaram ao nosso presente. Então, quando a gente fala de licitações hoje, ela tem muito mais segurança jurídica e também a resposta para a sociedade daquelas licitações que são fraudulentas, o que de fato vai trazer prejuízo aos cofres, que na verdade vem do bolso do cidadão. Então, quando a gente fala da nova lei de licitações, agora em vigor, a gente está tratando também do ponto do cuidado com a sociedade, né, e o que ela vai receber, né, como licitação. Então, quando você nos acompanhar, você já sabe de conceitos fundamentais, processo licitatório e nosso próximo bloco vamos falar sobre as inovações, sobre o processo em si de licitação, o que a gente pode esperar para o futuro, para essa prestação de serviço e prestação de consumo para a sociedade como um todo. E aí, não perca o último bloco a respeito de licitações e as inovações. Estamos aqui com a especialista, doutora Giovana Previati, Constante TV. Então, você não esquece também de curtir, comentar e compartilhar. Siga lá, acione o sininho no YouTube para que você acompanhe todo o programa Direitos no Dia a Dia. Até mais. Retomando o programa com o assunto especial de hoje, licitações. Já falamos sobre os conceitos, sobre o processo licitatório e a gente vai falar agora a respeito do futuro de licitações, da assessoria jurídica e o papel da sociedade nas licitações. A doutora Giovana Previati, desde já agradecendo, né, pelo compartilhado conhecimento. Como você vê, né, o papel e a importância da assessoria jurídica em licitações? Eu que agradeço novamente o convite. A assessoria jurídica, eu já relatei um pouquinho antes, que ela tem um papel crucial. Primeiramente, na orientação, né? Na orientação tanto da pessoa, do licitante, como dos seus funcionários, com relação à legislação, tanto quanto com relação à lei de licitações, que é a 14.133, quanto com relação à lei das estatais, por exemplo. É a assessoria jurídica que orienta a empresa com relação a isso. Até porque não é obrigação da empresa saber do direito. Não é obrigação da empresa saber toda a legislação. E é por isso que ela contrata esse advogado justamente para dar a orientação necessária. A assessoria jurídica, ela faz análise do edital. Como já dito anteriormente, o edital ele pode vir a ser de cunho tendencioso,
ela pode vir ter itens que não estão de acordo com a legislação, que ferem o ordenamento jurídico. E com isso, é papel da assessoria jurídica e contestar esse edital, impugnar esse edital, tá bom? Nós também podemos citar a avaliação das propostas. Toda vez que um proponente quando a gente fala é o licitante, né? Ele apresenta as suas propostas na licitação, ele apresenta a sua documentação, a assessoria jurídica ela analisa essa documentação juntamente com o licitante, para fim de verificar se toda a documentação apresentada por aqueles proponentes estão corretas. Mas também a assessoria jurídica acompanha a sua empresa, a empresa que está contratando a assessoria, com a finalidade de verificar se a documentação apresentada por ela está condizente com o edital, para que ela não seja desclassificada, para que não tenha um erro, né? Porque já é difícil você ganhar um certame, aí após você mandar toda aquela documentação, você ser desclassificado, é muito ruim. A assessoria jurídica acompanha também na parte da defesa. Qualquer recurso que tenha que ser feito na licitação, seja por um documento enviado errado por algum concorrente na licitação, seja por uma falta de transparência, por uma corrupção que está sendo verificada pelo licitante, a assessoria jurídica tem o papel de entrar com essas defesas, né? Porque essas razões recursais são de competência da assessoria jurídica, são de competência do advogado, né? A assessoria jurídica, quando é realizado o contrato entre a administração pública e o licitante, ela faz a revisão desse contrato para verificar se aquele contrato está condizente, se aquele contrato não fere nenhum regulamento, se aquele contrato ele não está apenas redigido colocando um peso a mais para o licitante do que para a administração pública. Então, o contrato ele tem que ter pesos iguais para as duas partes, né? E além da elaboração, por exemplo, de reequilíbrio econômico-financeiro, por parte dos advogados. Quando você, licitante, ganhou uma licitação e nessa licitação você ganhou com um preço e houveram diversas causas no mundo inteiro que fizeram alteração desse preço. Por exemplo, o aumento do dólar, uma safra de arroz que aumentou, qualquer fato impeditivo que você não consiga mais cumprir com o preço pactuado daquele ato, você pode pedir o seu reequilíbrio econômico-financeiro, mas você precisa demonstrar para a administração pública que realmente ocorreram fatos que você não consegue mais cumprir com aquele valor acordado. Além disso, a assessoria jurídica acompanha o licitante até o fim da entrega de toda a mercadoria. Eu falo isso porque muitas vezes o licitante ele está entregando mercadorias e a administração pública fala: olha, essa mercadoria veio com defeito, essa mercadoria está incorreta. Você precisa responder aquela notificação. E aquela notificação, muitas vezes, precisa ser respondida de acordo com a lei. E quando a gente fala de licitação, a gente pensa a respeito da parte administrativa, né? Mas existe questões relacionadas no âmbito judicial a ser questionado, ou é só no âmbito administrativo que a gente lida com os recursos? Não, no âmbito judicial, nós podemos entrar tanto com mandado de segurança quanto com denúncias para o Tribunal de Contas. Hoje, eu vejo a maior efetividade do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele atua como um fiscal. Então, toda vez que a gente vê uma violação, uma falta de transparência, uma tendenciosidade em uma licitação, eu aconselho denunciar para o Tribunal de Contas. Perfeito. Temos que abordar os desafios da licitação, né? A gente falou a respeito da nova lei de licitações, do processo, da importância da assessoria jurídica, justamente para que você não perca, né, um certame que foi tão competitivo, que vai trazer retorno para a sua empresa.
quais seriam os desafios, né, enfrentados num processo de licitação e o que você acredita que a gente possa esperar do futuro, né, sobre licitações? Bom, os desafios, eu vejo que hoje nós não temos uma única plataforma onde englobem todas as licitações. Eu falo todas as licitações como no âmbito municipal, estadual e federal. Hoje nós não temos essa plataforma, nós temos diversas plataformas que cada uma é responsável pela sua licitação, pela licitação daquele estado, daquele município ou daquela federação, né? Enfim, do Brasil. Mas eu acredito que se nós unificássemos essas plataformas em uma, nós teríamos mais segurança jurídica para o certame licitatório. Porque hoje nós temos, como eu disse anteriormente, programas que já verificam se está tendo uma fraude em licitação, se está tendo valores combinados, se estão tendo empresas com mesmos sócios participando da licitação. Nós já temos programas. Só que é impossível que o governo federal verifique em todas as licitações, em todas as plataformas. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos é isso. São diversas plataformas com uma falta de transparência, sabe? Outra dificuldade que eu acho é o excesso de burocracia. Nós temos as pessoas que estão entrando no meio da licitação, elas enfrentam um excesso de burocracia muitas vezes na parte documental. Por exemplo, como você vai conseguir um atestado de capacidade técnica para começar? Muitos dos clientes que nós pegamos no escritório, eles narram isso. Como que eu vou começar? Eu tenho capacidade para entregar, eu tenho pessoas que poderiam me fornecer aquilo, mas eu não tenho esse atestado de capacidade técnica. Então, assim, eu acho que talvez um excesso de burocracia, um excesso de formalismo muito desnecessário para o certame. E acredito que o maior dos desafios ainda seja a corrupção e a falta de ética no certame licitatório. Certamente. Como você enxerga, então, o papel da tecnologia, né, no futuro das licitações, né, diante de todas essas dificuldades presentes, né? Olha, a tecnologia, eu acredito que ela vem apenas para benefício. Ela vai trazer muito mais transparência, vai trazer muito mais agilidade e vai trazer uma fiscalização maior. Hoje, eu acho que o que ocorre muita corrupção por falta de fiscalização. Porque a falta de transparência, a gente até consegue, hoje em dia, com os pregões eletrônicos, conter isso. Mas a falta de fiscalização, a gente só consegue efetivamente ter da forma digital, da forma eletrônica. Porque não tem como a gente pegar e constar empresa por empresa em cada licitação. Não tem como o governo federal, é impossível que eles tenham esses dados. Mas com o sistema que eles têm hoje, eles com certeza conseguem. Também, como eu falei, a unificação das plataformas seria muito bom, a tecnologia ajudaria muito. E a gente fala de tecnologia, a inteligência artificial, para que de fato retire questões que são muito burocráticas, que ele pode, com alguns algoritmos, né, retirar e verificar se há algo de errado em não conformidade, né? E, de fato, reduzir ao máximo a fraude, né, que se tem nas licitações. Já reduziu muito, né, com a questão eletrônica, mas ainda temos muito pela frente, né, relacionado a licitações. Quais seriam as tendências, né, futuras que você identifica para um processo de licitação? Olha, eu acredito que esse excesso de formalismo que eu até citei anteriormente, essa burocracia com muito papel, eu sempre falo, é muito papel. Hoje os licitantes eles vivem digitalizando um monte de papel. Eu acredito que isso vai acabar. Eu acredito que agora vão vir meios mais digitais.
Por exemplo, hoje no Gov nós conseguimos consultar tudo, né? Eu acredito que a plataforma possa ser aprimorada até para que os licitantes consigam colocar toda a documentação ou o pregoeiro consiga consultar toda a documentação daquele licitante. Eu acho que facilita até para verificar se aquela documentação é verdadeira, né? Porque ninguém vai mentir, o Gov não vai mentir naquela documentação, né? Então, eu acho que esse excesso de formalismo. Sim, quando a gente fala da sociedade, a gente fala de licitações, principalmente as públicas, a gente também se preocupa com o papel da sociedade, né, para as licitações. Como a gente pode garantir essa participação efetiva da sociedade no acompanhamento, na fiscalização? Como que se dá, né? Onde eu posso denunciar, onde eu posso me orientar ou seguir obtendo informações a respeito para que, de algum modo, eu possa ser participante, né, como cidadão? Então, o papel da sociedade é primordial. A sociedade, ela tem um papel também de fiscalizar. Não é só os órgãos públicos, a sociedade ela tem papel de fiscalizar. Então, quando você, por exemplo, vai para um hospital e ele não tem um medicamento para te fornecer, é porque alguma coisa deu errada. Algum fornecedor não cumpriu com o contrato, alguma licitação não foi feita corretamente, porque a falta quer dizer que houve uma negligência em algum ponto da administração pública. E é dever do cidadão denunciar. Olha, está faltando medicamento, eu quero explicações e cadê a licitação? Cadê? Não houve essa licitação? Por que essa pessoa não está entregando? Seja isso, seja na merenda escolar do filho, seja na escola do filho, na parte de materiais escolares, na parte de uniforme. Então, é o dever da sociedade nessa fiscalização. E qualquer pessoa pode se dirigir ao Tribunal de Contas ou, de preferência online, em qualquer Tribunal de Contas, você consegue, na parte da ouvidoria, denunciar, fazer uma denunciação sobre o que você está passando. Além disso, nós temos as delegacias também, que vocês podem se dirigir para uma efetiva investigação do Ministério Público. De toda forma, acredito que o Tribunal de Contas seja ainda mais efetivo, pois eles pedem uma resposta direta dos órgãos e verificam as licitações de uma forma em geral. E incentivo, inclusive, você que está assistindo, se estiver verificando qualquer irregularidade em qualquer órgão público, que denuncie, porque o recurso que é utilizado é o recurso que nós pagamos nossos impostos. Então, eles têm que ser denunciados, eles têm que ser adquiridos de uma forma certa e que o fornecedor cumpra também, porque, como eu disse, é o papel dos dois lados. A administração compra, a administração precisa pagar esse fornecedor, mas o fornecedor precisa, além de fornecer objetos adequados, bens adequados e que supram a necessidade da população. Perfeito. Antes de chegarmos ao fim do programa, quais as palavras que você deixaria, né, o incentivo, as dicas para as empresas, né, que querem trilhar pelo caminho, né, e conseguir a oportunidade em licitações? Olha, eu acredito que a licitação é um excelente ramo, eu sempre falo, um excelente ramo empresarial, porque você fornece uma quantia certa, porque é uma quantia que está lá contratualmente, você fecha um contrato com a administração pública. E aquele dinheiro ele já é destinado ao seu pagamento. Então, eu sempre informo que é realmente um negócio muito bom. Porém, já adianto que as empresas elas têm que ter um valor reservado, porque o pagamento da administração pública nem sempre é no dia. O que pode a empresa sofrer um pouquinho com esse desequilíbrio relativos a pagamentos. Mas que se ela fornece de uma maneira correta, realmente o que ela ganhou, ela fornecendo, seja o produto no mesmo valor, seja o produto na mesma qualidade, na mesma marca, ela com certeza estará agregando à sociedade. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim,
mas eu não poderia deixar de compartilhar com você, que esteve conosco até aqui, uma porção da palavra de Deus, de Provérbios, conselhos que levamos para a nossa vida. E Provérbios 24, 27 diz: cuide do seu negócio lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Provérbios nos ensina a direcionar o nosso trabalho, a fortalecer as fontes do nosso sustento, da nossa renda, cuidando primeiro dos negócios, definindo assim o nosso sustento financeiro e após isso buscar o nosso patrimônio, a nossa casa e a formação da nossa família. Então você que é um jovem empresário, trate, de ouvir os conselhos da porção bíblica em Provérbios 24, 27 para ter êxito em tudo que você fizer. Quero agradecer imensamente a nossa convidada especial por compartilhar um pouco do seu conhecimento valioso sobre licitações e obrigado também por você nos acompanhar até aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar Direito no Dia a Dia Constante TV. Até a próxima!